mais um Teatrando, conversas sobre teatro. Meu nome é André Ferraz e hoje eu estou com duas pessoas muito especiais na minha vida, pessoas que eu já conheço há muitos anos, Janaína Gomes e Júnior Aguiar. Ambos são coordenadores da Casa de Xamanismo Centro da Terra. Janaína Gomes, atriz, bailarina, professora de dança e teatro, coordenadora de dança da Casa de Xamanismo, e Júnior Aguiar, coordenador pedagógico, diretor, ator. E hoje a gente vai falar exatamente sobre os processos todos, holísticos, culturais, pedagógicos da Casa de Xamanismo Centro da Terra, que fica em Aldeia, Aldeia dos Camarás, Camaragibe, aqui região metropolitana de Recife, Pernambuco. E para fechar essa conversa também, o espetáculo que eles produziram, e apresentaram nessa virada de ano agora, que é o Medeia, que a gente vai fechar essa conversa com isso. Mas primeiro vamos... Tudo bem, Jana? Tudo bem, Júnior? Como é que vocês estão? Salve, salve. Eu tô bem, Olá. gratidão, André, realmente, por estar aqui com você e ter a Jana aqui do lado. Realmente, Jana é a minha parceria agora eterna. Estou muito feliz de qualquer coisa que eu faça com Jana, vai trazer ensinamento, vai trazer trocas humanas e muita filosofia, muita sabedoria e muita energia. Então, assim, é uma honra poder estar sempre trocando aqui com Jana. E você é um querido da minha vida, então fico aqui grato por essa tua consideração, de nos dar esse prestígio, de indicar algum valor desse trabalho que a gente está fazendo. Então, assim, saúde esse teu programa e saúde as pessoas que acompanham e podem prestigiar tudo isso. Rapaz, são duas Eu pessoas muito especiais, Jana. Eu peço licença aqui para falar, honrando aqui toda a minha ancestralidade e a ancestralidade de vocês, dizendo que é muito lindo esse encontro. O André é uma pessoa que eu conheci quando eu estava começando a fazer teatro. Eu era uma menina de 16 anos. Nossa, fala isso não! André, o tempo passa. Mas, enfim, é um querido, uma honra estar aqui nesse programa com você, ao lado do meu parceiro, amigo, aliado. Essa palavra é uma palavra que a gente usa muito, nós somos aliados. Júnior é meu aliado e eu sou aliada dele. E eu agradeço e honro estar aqui ao lado dele, construindo esse caminho tão lindo que é dentro dessa casa que só me traz alegria, só me traz autoconhecimento, só me traz mergulho e sensibilidade. É isso. Maravilha. Então vamos começar por aí. O que é a Casa de Xamanismo Centro da Terra? Arro! A Casa de Xamanismo Centro da Terra, meu querido André, é um sonho, realmente, assim, talvez o maior sonho da minha vida. Eu, como ser humano, desejei construir a minha casa e essa era a minha única ambição no meu percorrer, talvez a maior das ambições. E Deus me deu essa possibilidade de poder, através do teatro, ir erguendo um sonho. Então, eu desenhei essa casa no papel, todo o cachê que eu recebi, eu botei em tijolo e cimento, e aí a casa se ergueu, né? Foram 15 anos aqui nesse terreno, 5 morando numa tenda. Eu me lembro você na tenda. Essa tenda é um folclore. Eu me lembro, Então, eu me lembro. chamei essa tenda de gazebo, que se significa na arquitetura lugar destinado a você descansar e meditar. E aí depois a casa foi ganhando forma. Ela é também a sede do coletivo Grão Comum, né? Que aí tem eu e o Zaza, que somos os aliados do Grão. O Zaza está na Itália, passa 6 meses lá e 6 meses aqui. E há uns 2 anos, 3 atrás, eu realmente resolvi firmar de que a casa ia ser um espaço holístico pedagógico. Então, meio que iria instituir isso, e a casa sempre era inacabada para que essas coisas acontecessem de forma efetiva, mas aí com a conclusão do processo veio todo esse calendário agora cerimonial e holístico e pedagógico, trazendo a comemoração dos 10 anos da casa. Então, no ano passado, em outubro, começou as comemorações, que vai até outubro de 2021. Então, são 10 anos de casa,
onde teve muita cerimônia xamânica, realmente isso aqui, e eu não planejei isso, então o xamanismo veio bater na minha porta. Eu, na verdade, tento corresponder a essa grande herança que foi me dada, né, por esse mundo ancestral, porque isso é inexplicável. Não tem como explicar por que isso veio parar na minha vida, assim. Então é uma honra poder receber essas etnias, esses xamãs, esses índios, essas curandeiras. Tanta sabedoria, é tanta riqueza. E aí, essa é uma parte da casa, e a outra agora, que é a parte artística, que sempre a gente tentou introduzir, e agora está realmente fincada num calendário de cursos. E aí veio a Jana como parceira para coordenar também toda essa parte de dança, dizer o que é que tem de bom no Brasil e fora daqui. E estamos juntos. Esse é um pouco da casa, na verdade. E, Jana, como é que você chegou aí na casa? Como é que está o processo da dança, do teatro, né? Chegando agora na Casa de Xamanismo? É uma grande alegria. Eu acho que eu cheguei nessa casa há exatos 15 anos. A gente estava dizendo a Júnior que ele passou, porque fazem 15 anos que a gente tenta fazer Medeia. Então, ele é literalmente o tempo da construção dessa casa. Nossa. E aí a gente até brinca, Júnior, na verdade você estava aqui construindo a casa de Medeia para que a gente chegasse. E realmente, nós demoramos 15 anos. Eu e o Júnior, a gente tem uma relação de amizade muito profunda e verdadeira. Então, durante esses 15 anos, a nossa jornada, nós seguramos muito a mão um do outro. Nós estávamos ali, mesmo distantes, a gente às vezes passava anos assim, anos mesmo, a gente passava sem se falar, e de repente a gente se encontrava, ou eu sabia de alguma coisa, ou ele sabia de alguma coisa a meu respeito, e a gente estava lá, juntos, firme. Então, é uma pessoa que eu sempre pude contar, e que ele, com certeza, sempre pôde contar comigo. E esse processo de Medeia já aconteceu. Para chegar na Casa de Xamanismo, para dizer como eu cheguei, eu preciso falar de Medeia, porque foi a partir daí. Júnior me viu ensaiando Medeia, viu o espetáculo que eu fiz, era um solo que foi dirigido por Odília Nunes. Exatamente, e era um solo que eu fiz para tirar o DRT e eu fiz para participar do festival estudantil. Bem singelo, bem nada a ver. E Júnior viu esse solo e disse desde então, assim, olha, eu vou ser seu Jazão. E isso ficou durante 15 anos. Onde a gente se encontrava, Júnior dizia minha Medeia, eu dizia meu Jazão. Minha Medeia, meu Jazão. Então, é um mito, é um arquétipo de mulher e de história e de tragédia que percorre a nossa trajetória de amizade. E aí aconteceram coisas na minha vida que foi quando eu decidi, eu finquei o pé, eu liguei para Júnior, fiz assim, Júnior, a gente vai fazer Medeia. Eu preciso fazer Medeia. Porque os meus estudos, assim, os estudos da Luciana Lira, que também passou por aqui pelo Teatrando, né? Eu fiz, a Luciana foi minha orientadora no mestrado. Então, a Luciana tem um termo que eu acho incrível na pesquisa de metodologia em arte, que é o ator de fricção. Né? Não ator de ficção, mas o ator de fricção. E eu sou essa atriz de fricção. Então, nada do que eu faça artisticamente é ficcional, meramente ficcional. Ele é friccionado diretamente com a minha vida, com a minha experiência. E ao convite de Júnior para fazer Medeia foi justamente isso, porque eu estava vivendo um momento da minha vida em que Medeia estava friccionando muito na minha existência enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto muitas coisas, mãe de projetos, enfim. E aí chega o convite do Júnior para que eu coordenasse a Casa de Xamanismo Centro da Terra, que para mim foi uma grande honra. Eu estava desenvolvendo, na verdade, sozinha, vários projetos de dança que eu queria colocar no mundo, e o Júnior disse assim, veio com convite, foi no dia que eu estava organizando todos os projetos, dando nome, o Júnior me ligou fazendo esse convite, e eu fiz assim, meu Deus, que recado do universo. E eu prontamente aceitei, então tem várias residências artísticas para acontecer, nós estamos também em contato com pessoas do Brasil e fora do Brasil,
para que aconteça. Nós vamos ter residências artísticas voltadas para o corpo, voltadas para o mover, internacionais também. Já estamos pleiteando coisas aí e organizando junto essa estrutura, né? Essa estrutura, e está sendo uma grande honra. Dia 22, 23 e 24, que é na próxima semana, vai acontecer a primeira residência, na verdade, a primeira residência em dança, porque eu também fui uma convidada de junho para participar da residência para o Retiro Piancó, que é o curso que ele dá de teatro, e eu fui a convidada para estar junto com ele nesse retiro, e a partir daí as residências se firmaram. Então, a primeira residência artística de dança vai acontecer na próxima semana, estou muito feliz, e é isso. Fala um pouco do que é essa residência que vai ser. É uma residência de um projeto que eu criei, ele começou online, é a primeira vez que vai ser ao vivo, assim, começou em outubro do ano passado, chamado Caminhar para Si, Práticas e Experimentos Dançantes, e é uma jornada de retorno ao eu, à essência, a tudo que não é externo, mas tudo que é profundamente interno, literalmente, e a partir do movimento. Então, durante esse processo, eu passei 3 anos para criar o Caminhar para Si, eu passei 3 anos isolada, literalmente, debaixo da terra, é o que eu chamo do processo de semente. Eu passei 3 anos da minha vida embaixo da terra. E esse processo me fez mergulhar profundamente e acessar potências em mim, criativas e orgânicas e lições de vida, através do movimento, pela via do mover. Então, eu comecei a integrar o que eu sentia e a minha jornada de vida e de reconhecimento desse território com a minha ancestralidade ao movimento. Então, é isso um pouco que eu trago para as pessoas da residência, que acontecia, na verdade, online, já teve várias experiências online, pessoas que fizeram mais de uma vez, e agora estaremos juntos na Casa de Xamanismo. Então, vai ser um processo, eu acho que mais forte ainda. É isso. Eu coloco também que o grande diferencial dessas demandas da residência é que a gente não considera que é nenhum curso e nenhum retiro, sendo também, mas a gente se apropriou da palavra residência artística. Então, essa é a grande característica, é a alma dos projetos pedagógicos da Casa Xamanismo Centro da Terra, que é uma visão holística em que você, na verdade, é quase uma aventura mais sensível pelo mundo do conhecimento, onde para você aprender, você, na verdade, vai sair da sua casa, então você vai ter que ir para algum lugar, no caso, subir uma região serrana, adentrar dentro de uma floresta de reserva de Mata Atlântica, e ali você vai encontrar um lugar para você habitar, né, dentro de uma barraca ou num quarto de alojamento, dentro de uma casa. Então você vem viver dentro da casa do coletivo Grão Comum, da casa de um artista, onde está recebendo uma artista, e aí a gente passa a conviver durante 4, 3, 7 dias, e aí a gente, na verdade, vai se alimentar, preparar essa comida. Todos os momentos, eles são, na verdade, de ensinamento, porque aquele momento que é do curso, na verdade, aquilo é uma fração da filosofia que vai ser passada, mas, na verdade, a tua maneira de estar, a tua maneira de se colocar, de falar, a tua maneira de agir, de contribuir, então tudo isso é que faz o artista. Então o artista, ele não está, na verdade, só quando ele vai fazer o espetáculo dele. Você tem que ver o artista na casa dele, na maneira como ele conversa com as pessoas, na maneira como ele age. Então é essa visão geral que eu acho tão linda e que é o projeto pedagógico das residências. E que ficou muito mais firmado, não é, Júnior, quando fizemos o processo de Medeia, porque foi criado em residência. Eu ia para a casa de Júnior e nós residíamos, nós acordávamos, dormíamos, cozinhávamos juntos, limpávamos a casa, construíamos Medeia. Então, como é uma coisa que eu sempre falo para a Júnior, né? Como é residir, é você viver aquele espaço e naquele espaço, naquele tempo, com as pessoas, né? É se tornar por uma fração de segundo família. E como é sua lida com a família? Porque esse lado artístico e esse lado humano, para nós, não está separado. E isso ficou cada vez mais firmado com o processo de Medeia. E claro, assim, muito nítido do que queríamos como metodologia nas residências.
É muito interessante, porque assim, a gente estava conversando antes, né, falando das experiências, e a experiência que eu tive com o Júnior me remete muito a isso, Exatamente. que é o contrário do que a gente está vivendo nessa sociedade capitalista burocratizante e que tem os horários de 2 às 4, de 4 às 6. Então, você só faz teatro naquele horário, naquele espaço. E, assim, esse alongamento, né, a gente vê isso acontecer. E aí é curioso que isso aconteça numa casa de xamanismo, né, que tem aí essa estrutura e esse nome, porque os rituais, né, sejam ameríndios, africanos, orientais, eles têm muito essa questão dessa reconexão, né, da matéria, do espírito, da filosofia, e isso não dá para fazer em 2 horas, não. Isso é parar um pouco esse processo louco de estar. E aí eu e Júnior, a gente estava em Caruaru e fomos assim do nada. Fizemos um curso com João Miguel, né, que é um ator fantástico, né, que fazia um espetáculo que era sobre o Bispo do Rosário. E ele vai para Caruaru, eu viro para Júnior, Virgínia, Cibele, Andréa Verusca, vamos, bora. Do nada, a gente entrou numa van e foi. E ficamos num alojamento lá Alojamento. de Caruaru. E a gente fez um espetáculo, uma performance sensacional dentro desse alojamento, pegando banheiro, tinha projeções que a gente criou no espelho, tinha cenas belíssimas, e assim, foi uma vez só que a gente fez e foi um negócio marcou muito nossas vidas. intenso, foi muito intenso, porque não teve essa coisa de tal horário, tal horário, era integral, era tipo acordar, dormir, e passear, e voltar, e pensar. E isso é o holístico. Isso é o holístico que o Júnior fala da casa de xamanismo, que eu acho genial, porque e é muito engraçado, porque é a casa que é a casa dele, e enquanto casa dele que ele habita, também habita todo os rituais xamânicos e habita as residências. Então, é como se ele também... Ele é muito generoso, eu digo que ele é uma generosidade em pessoa, né? Muito generoso, abre a porta da casa para que a gente habite junto com ele. Esse lugar incrível. E aí vocês já começaram a falar sobre uma ideia, mas só para a gente fechar e dar aquele laço bonito, eu assisti, né, a online, né, a versão online que vocês fizeram, e é interessante porque vocês colocam o mito da Medeia em xeque também, né? Vocês, no começo, vocês recriam a ideia do texto e repensam, né? Como você mesmo falou, num processo de fricção, né? Com o seu pensar sobre Medeia também, né? Como vocês veem, né, essa questão do mito. E isso é interessante como você, fazendo essa ligação, como vocês fizeram a construção a partir dos vários espaços da casa, né? Do lado de fora, dentro, e como vocês fazem essa releitura, porque não é uma adaptação, mas é uma forma de como você vê o mito, né? Como é que foi esse processo? O processo teve várias camadas, né? Eu e Jana, que somos artistas, primeiramente a gente partiu desse princípio, que era a admiração mútua pelo trabalho artístico que cada um carregava. Mas, como ele estava dizendo, Medeia justamente surgiu desse encontro de admiração mútua pelo trabalho do outro. Então, eu também acompanhava Júnior, acompanhava os ensaios dele no Casarão das Artes, Canal das Artes, lá no Recife Antigo, ele fazendo a Banoí, e ele acompanhava o meu processo individual com Medeia e Odília, e a gente se admirava desde então a gente se acompanhou, e a gente admirou muito o outro enquanto pessoa e enquanto artista. Então, nós somos, primeiramente, essa é uma aliança, ele vai voltar, acho que ele vai. Isso é uma aliança que não é só eu quero trabalhar com você porque você é um artista incrível, não, porque você é um ser humano incrível, porque eu acredito no que você faz, no que você fala, você é coerente para mim, e enfim. E foi isso, esse encontro. E aí, falando do processo mesmo de Medeia até Júnior chegar e falar também a visão dele,
foi um processo que, como eu falei antes, estava sendo gestado, né? Passou 15 anos, literalmente, em gestação. Eu precisei casar, eu precisei ter filhos, eu precisei me separar, eu precisei viver várias coisas na minha vida para que Medea, de fato, chegasse. E daí Júnior, ele foi um grande, esse masculino que sustentou essa Shakti, digamos assim. Ele foi essa energia masculina que deu sustentação, né? Então ele estava sempre, e foi muito engraçado porque eu sabia que iria mexer em camadas muito profundas minhas, então eu tive muito medo. Então, durante o ano de 2020, que começou a pandemia, nós falávamos e Júnior sempre dizia: quando é que você vem aqui? E eu protelei isso assim ao máximo que você possa imaginar. Isso deveria ter acontecido há muito tempo, porque eu sabia que iriam acontecer muito, eu precisava mergulhar. E aí o Júnior, a gente começou a trocar mensagens. Então, eu que dei o gatilho, quando eu decidi, vou fazer Medea, eu comecei a dar gatilhos para ele, interpretando assim um trecho de Medea e colocando no Instagram e marcando ele, dizendo: Medea, esse ano vai acontecer. E aí ele começou a... Opa, a Janaína entrou. Ela entrou, agora ela vai. E nesse processo, o Júnior começou a me mandar coisas que eram muito fortes para mim. Então, ele também começou a organizar o texto de Jazão. E várias vezes eu acordava de manhã, estava o áudio de Júnior dizendo assim: acorda, Medea. Oh! Você tá... E aí eu acordava e literalmente assim, me dava uma angústia e aquilo ia tomando conta de mim. Eu não respondia nada para ele. Ele: você não me responde por quê? E eram realmente instigações que me deixavam num lugar de: cara, eu vou ter, ou eu mergulho nisso, ou eu desisto. Foi quando eu decidi mergulhar. Então, eu fui para a casa de Júnior na primeira semana, e nessa primeira semana o nosso encontro começou umas 9 horas da noite, ele estendendo um grande papel branco assim pelo chão, e nós começamos a falar sobre nossas vidas, sobre as nossas trajetórias, sobre as nossas feridas. E foi um processo muito, muito, muito curativo. E Medea começou exatamente aquela entrada que você viu, você assistiu Medea, aquele começo de Medea foi o que foi criado nesse primeiro dia. No primeiro dia, toda aquela primeira parte foi criada, já no primeiro dia de residência. Então, quando a gente sentou e que eu chorei muito, assim, eu coloquei todos os demônios para fora, o Júnior se levantou, foi pegar um café na cozinha, voltou e fez assim: e o que falta? E aí eu fiz assim: amigo, não falta nada. Então foi quando ele voltou, eu fui no banheiro, voltei e começamos. E toda aquela parte inicial de Medea que você viu foi esse primeiro dia. Então a gente fundou Medea ali. Todos os pensamentos da obra, todas as coisas que a gente queria falar, que queria expurgar, estava ali. Ele, muito mais escutando nesse primeiro momento minha história, ele começou a jogar muito com a história que eu acabava de contar para ele. Então, foi realmente uma fricção tamanha que se sustentou. A gente mudou pouquíssima coisa do que criamos naquele primeiro momento. E daí foi. Passo a palavra para o meu parceiro. Então, gente, houve um problema na gravação e agora a gente está gravando a semana, né, na semana seguinte, né, uma semana depois, mas a gente vai retomar da onde a gente parou, que é sobre o processo de Medea, né? Dessa vez o Júnior, né, falando aí, dando a sua visão. Tudo bem, Juninho? Tudo bom, André? Pois é, André. Na verdade, eu resumo a síntese de Medea, que é um processo de aliança. Primeiramente, você encontrar uma pessoa que te representa, e acho que a escolha de quem você está ao lado faz toda a diferença. Então, Medea, primeiramente, é a minha relação com Janaína. E a segunda coisa é o que um pode ensinar o outro. Então, também eu com minha carreira, ela com a dela, a gente fez um trabalho juntos de roteirização, a gente adaptou o texto, depois a gente fez um trabalho de direção minucioso, que muito mais foi encontrar o olhar da câmera que dava a leitura audiovisual e que levava a esse teatro virtual. E essa foi a parte mais excitante para mim, assim, de uma certa maneira, que foi sempre pensar a câmera
e ver aquela sinergia minha e de Janaína, que cada um descobria um ponto e aí isso ia se complementando o desenho todo. E quando foi formando a equipe, dessa equipe pegar a câmera e realmente filmar e trazer isso para o recorte de um celular, de um smartphone. E quando chegou no processo que era o princípio de tudo, de a gente ser ator e atriz e a gente querer interpretar aquele texto. Jana já tinha feito no passado, então para ela era um reencontro e uma grande síntese, eu acho que uma cura. E para mim era um trabalho mais artístico, de encontrar a razão, tentar interpretar o que é aquilo, a riqueza daquele texto, daquela história. E aí a gente foi desdobrando. Jana deu a grande sacada, que era perceber que a gente ia fazer aqui em casa. Então acho que esse foi um marco, perceber que toda essa casa era o cenário. Então uma casa que está dentro da floresta, então a gente descia aqui para o vale, a gente não parava de fazer a peça e de produzir ela e de chamar as pessoas para chegarem junto. Essa parte era muito excitante também, os vídeos que a gente ia produzindo ao longo do processo. Eu acho que quando formou a equipe, e aí a gente, na verdade, decidiu que não era ainda uma estreia, porque o processo ainda era mais intenso, então a gente preferiu fazer uma pré-estreia para sentir como é que era atuar realmente para a câmera, aqui dentro da casa, sentir esse primeiro texto, saber se as pessoas realmente estão querendo encontrar um clássico grego, que o mundo está tão moderno, as coisas são tão rápidas que será que ainda bate? Mas a resposta foi muito positiva. E aí cumpriu a missão, que foi trazer segurança, de dizer, não, a gente está no caminho certo, então agora a gente vai pegar da metade para o fim e concluir a obra e convidar vocês a chegarem junto. Eita. Só pontuando, que recentemente a gente até escutou, né? Mas o que vocês estão fazendo no século XXI, uma ideia? A gente escutou isso. Ei, Júnior. O que vocês estão fazendo na ideia? Aí eu olha, você assistiu? Assisti. Não. Aí, então assiste. André assistiu, então ele sabe por que a gente está falando no século XXI sobre Medeia, né? E é muito lindo, porque hoje eu tive uma conversa com uma amiga, que ela assistiu Medeia, ela está no Reino Unido agora, e a gente se encontrou hoje muito cedo para poder se conectar, e ela falou sobre Medeia, e ela falou assim, Jana, é muito louco porque vocês trazem o olhar da compaixão. Eu vejo compaixão o tempo inteiro. Você está apresentando ela para a gente olhar para os crimes que ela cometeu de uma maneira com compaixão para ela e com compaixão para Jazão. Então a gente olha aqueles dois personagens. E eu acho que era muito do diálogo que eu tinha com o Júnior, de dizer, Júnior, os dois estão assim na mesma balança, porque Jazão está em busca do poder, ele quebra a palavra, quando na verdade ela honra a palavra até o fim, e ela tem esse amor que anula ela mesma, né? Ela se afoga, ela se invisibiliza, ela vai atrás, que também não é saudável, né? Então é muito bonito esse olhar que a gente recebe, está recebendo ainda. E é muito interessante, porque assim, eu acho que a pandemia ela acabou fazendo estourar vulcões, né, que já estavam acontecendo na sociedade, essa coisa toda, né, que aconteceu, que acontece de tempos em tempos muito pontualmente, que é essas exacerbações, né, pode chamar ideológica, pode chamar passionais, né, por lados, por energias e tudo mais. E aí, assim, querer achar muito essa ideia de quem é bom e de quem é mal. Eu penso muito nessa coisa quando falam a expressão cidadão de bem. Eu tenho um arrepio, assim. E o que é bem, o que é mal, o que vale a pena continuar vivo. Principalmente nos tempos vale. De hoje. Aí eu vejo um cidadão de bem. Roberto Justus falando que não, só vai morrer uns velhos. Oi? Tipo, como assim? Peraí, não é assim. O buraco é bem mais embaixo. Então, assim, o que é bom, o que é mal, tem que ser entendido num nível mais profundo. E o Medeia está falando disso. E, curiosamente, a gente está num país que está com esse presidente, esse despresidente, que é esse homem que foi considerado, nossa, o Messias, chegou, é o bom, olha só as pessoas... E aí, que bom é esse, né? Um assassino de série. Então, a gente está nesse contexto. E eu acho que eu pontuo também que Jana partiu dela também um recorte da gente fazer uma peça proto-feminista.
Então, de uma certa maneira, também ali tem um recorte de a gente olhar o papel da mulher, né, e como ela é tratada e como ela é julgada por esses processos. Então, também eu achei isso bonito, que era Jazão descer para um segundo plano, que ele já era, mas na verdade assim realmente pensar e não a inocência de Medéia, mas a grande compreensão de por que Medéia agiu dessa maneira. E ela é uma grande personagem, então assim, realmente o que me fascina é que na história das carreiras da gente que faz teatro, tem uma hora que a gente vai fazer um Shakespeare e tem uma hora que a gente vai fazer um clássico. Então eu também nunca tinha feito. E eu não teria dúvida que o clássico que eu faria era Medéia, assim. Então foi encontrar Jana, encontrar Medéia. Eu acho que agora só falta um Shakespeare. Ó, você não me perturbe, não. Você não me perturbe. André. Fala essas coisas para mim, não, assim, de graça. As sementes vão sendo plantadas. Tá vendo? Gente, e para fechar, como já passou, né, a residência, que na primeira gravação ainda não tinha acontecido e agora aconteceu, fala só um pouquinho, rapidinho aí, falem aí sobre a residência que a Jana fez aí na casa, Caminhar para Si, para a gente fechar. Olha, eu vou dar a palavra para Júnior Aguiar, porque ele, além de meu parceiro, ele participou efetivamente e afetivamente desse processo da residência. Foi a primeira residência do ano aí na Casa de Xamanismo. Foi uma residência muito forte, muito potente. E eu, na verdade, só agradeço. O Júnior participou, as outras pessoas que participaram, a gente reduziu mesmo por conta da pandemia, então a gente teve esse cuidado, né? Todos os protocolos, fizemos todos os protocolos de segurança mesmo para chegar na casa, as pessoas chegaram na casa, fizeram o que precisava ser feito para a gente se proteger, né? A gente estava ao ar livre, mas a chegada era muito importante que a gente cumprisse esses protocolos, e foi uma residência assim, que ainda está reverberando, né? Os depoimentos estão sendo colhidos, já tem depoimento no Instagram falando um pouco das pessoas que participaram. Eu vou deixar o Júnior falar um pouco. Nossa, eu sou suspeito. Eu e Jana, a gente está encabeçando, né, esse projeto que é residir. Então, é você ir habitar na casa do artista e conviver com o professor, né, com o mediador. Então, é uma combinação e leva a gente, na verdade, também a pensar a gastronomia e essa imersão na natureza. Então, são coisas que têm tudo a ver com esse momento. Então, é um respiro, né? A casa possibilita essa amplidão de você estar realmente dentro de uma natureza exuberante, em contato permanente com o professor. Então, o professor, ele, o que eu acho bonito de Jana, que a gente percebeu dessa vez, foi que Jana não se colocou na hierarquia de quem tem que dizer. Então, acho que também é um papel da residência. Então, Jana, na humildade, estava sabendo estar atenta no que tudo que era dito, tudo que era feito. Então, qualquer conversa, Jana linkava com o que ela queria dizer, o que era caminhar para si. Qualquer coisa era um link para o que é a dança, o que é o movimento. Isso partindo cebola, isso tomando banho, isso indo dormir. E essa convivência gera um estado de empatia que ela se reverbera na arte. Se a gente fosse fazer um espetáculo com esse grupo, é completamente diferente de um grupo que não se conhece. Então, isso é que eu acho a grande diferença, porque a convivência, o habitar o mesmo espaço e tempo durante um processo, gera um estado de comunhão. E eu acho que isso é que é lindo. E não, o importante é a gente ter, então, professores maravilhosos, e aí a gente bota aqui, faz uma comida deliciosa, e aí a coisa acontece. Então, para fechar, André, é que a Casa de Xamanismo permite isso, porque as residências que a gente, que geralmente se faz, é assim, você tem um espaço para ficar ali no treinamento ou na imersão, mas depois você sai daquele espaço, aí você vai para, sei lá, o alojamento, para o hotel, você se desloca, você come, você descansa, depois volta. Não tem volta e nem tem saída. Então, assim, a casa de xamanismo, ela permite que o tempo inteiro todas as ações sejam retroalimentadas pelo próprio fazer, quer seja artístico, terapêutico, imersivo, porque é isso. No ato de cortar cebola, eu também estou caminhando para mim.
estou fazendo essas conexões. Então, é isso. Gratidão. Gente, muito obrigado vocês, né? Estão assim guardados aqui no coração. E é lindo ver assim que essa energia ela reverbera, né, em várias outras coisas. Não sei se você deve saber, Virgínia Brasil estava com um espaço em aldeia também, fez, né, umas residências de imersão que eu fiz parte também, né, antes da pandemia, 2019. E assim, ver as coisas acontecendo, mesmo nessa situação em que devagarinho a gente vai, né, se reorganizando e tentando entender que esse encontro, não só com a natureza, mas a natureza de nós mesmos, né, caminhar para si, e esse trabalho xamânico mesmo, né, espiritual, de relacionar corpo, mente e espírito, é muito, muito bacana. É muito lindo ver vocês dois tocando esse projeto. Muito obrigado. Gratidão. A gente agradece, André. Obrigado pelo espaço. Beijo. Beijo, gente. E galera, ó, continuem acompanhando o canal, Tudo. vejam aqui os vídeos anteriores, né? E, enfim, inscrevam-se. Até semana que vem. Beijo.